Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o maior fundo de fundos, o BCFF11, que é um fundo imobiliário aqui de base 10 que investe em outros fundos imobiliários, por isso que ele é conhecido como FOF. Será que vale a pena investir no BCFF11? Será que ele é um bom ativo? Como é que ele está se desempenhando nesses últimos meses e qual a expectativa para o decorrer desse ano de 2024? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Se você investe nesse fundo ou se pensa em investir nele futuramente, fique comigo aí até o final para a gente poder analisar juntos esse ativo. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, leia seu relatório gerencial, para que assim você possa fazer uma boa escolha. E se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio e agradecimento ao canal. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Atualmente, o BCFF11, no momento que eu gravo esse vídeo, ele está sendo negociado aqui a R$ 9,07. Então, como eu mencionei, é um fundo de base 10, tem um valor aí muito acessível. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 9,37%. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses, no acumulado, 84 e praticamente 85 centavos por cada cota. Além disso, ele está com uma valorização aqui nos últimos 12 meses de aproximadamente 9%. Se descermos aqui e pegarmos o seu gráfico dos últimos 5 anos, podemos ver que ele se desvalorizou bastante, em especial aqui no início da crise mundial de saúde, início do ano de 2020 ele caiu bastante, conseguiu se recuperar bem, porém início de 2021 para cá ele veio caindo. E agora que ele está começando a voltar, a se recuperar. Quem sabe ele possa voltar a esses patamares aqui, entre os 10 até 12 reais por cada cota. Vamos ficar aí na expectativa. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,73. Porém, como vimos aqui em cima, no momento ele está custando R$ 9,07. Então ele está abaixo do que seria seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,93. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 7% para o que seria seu preço justo. Então ele está com deságio, custando mais barato aproximadamente 7%. Lembrando, pessoal, sempre que o P sobre VP de um ativo ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está com deságio, no caso custando mais barato. E o valor do desconto é proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está com ágio, no caso custando mais caro. E o valor desse ágio também vai ser proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. Atualmente, o BCFF11 ele tem um patrimônio aqui de 1,9 bilhão de reais, então é o maior fundo de fundos que atualmente existe. Ele tem um caixa aqui de 62 milhões, conta com 350 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de 2,7 milhões. E descendo aqui podemos ver que seu último rendimento pago, que foi aqui no dia 12/4, correspondeu a 7,7 centavos por cada cota, com uma rentabilidade aqui de 0,82%. E aqui mais a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em rendimentos, pelo menos desses últimos 5 anos. Podemos ver que ele teve um aumento, se compararmos aqui com o ano de 2020, até agora início de 2024, podemos ver que ele vem conseguindo crescer. Então esse é um ponto positivo. Vamos aqui, pessoal, no último relatório inicial do BCFF11, uma crítica que sempre tem que se fazer aqui com respeito aos fundos do BTG Pactual é com respeito ao atraso dos seus relatórios gerenciais. O último relatório disponível aqui do BCFF11 corresponde ao mês de janeiro de 2024, sendo que a gente está no mês de abril. Então a gestão do BTG ela tem que melhorar bastante isso. Isso não acontece somente no BCFF11, no BTLG11, que é o fundo de logística, no BTCI11, que é um fundo de papel de base 10, entre outros fundos que atualmente o BTG ele gere, sempre tem essa questão do seu atraso nos seus relatórios gerenciais. Então a gestão tem que melhorar esse fator aí. Aqui podemos ver que esse fundo ele teve início lá em janeiro de 2010, então faz um pouco mais aí de 14 anos de existência. Sua gestão, como eu já mencionei, é feita pela BTG Pactual, gestora de recursos. Ele cobra aqui uma taxa de gestão de 1,10% sobre o seu patrimônio ao ano e uma taxa de administração de 0,15% ao ano também. E com respeito à taxa de performance, ele não realiza a cobrança. Esse fundo já realizou no decorrer desse tempo 10 emissões de cotas. Continuando aqui, podemos ver algumas informações sobre esse ativo. Ele menciona aqui que atualmente ele investe em 75 fundos imobiliários e ele tem também aqui 17 CRIs. Podemos notar também que ele menciona que seu portfólio alocado atualmente corresponde a 97% do seu patrimônio. Então, o restante, 3%, está disponível em caixa. Ele menciona aqui também que a sua rentabilidade dos últimos 12 meses foi de 26,5%, superando
o índice Infix, que foi de 18%. Com respeito ao seu demonstrativo de resultados, correspondente aqui ao mês de janeiro de 2024, podemos ver que ele teve uma receita total de 15,4 milhões de reais. As suas despesas somaram o valor de 2,2 milhões de reais. Então, no final, ele ficou aqui com um resultado líquido de 14,1 milhões de reais. Porém, ele não menciona qual foi o valor que ele distribuiu em rendimentos. No caso, o valor total em milhões. Então, não tem como a gente saber aí se ele conseguiu gerar uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. No caso, teríamos que pegar o valor que ele distribuiu, no mês de fevereiro, que foi correspondente à sua receita do mês de janeiro, pegar o valor que ele distribuiu em rendimentos naquele mês de fevereiro e multiplicar pela quantidade de cotas que ele tem. Então, dessa maneira, a gente conseguiria saber se ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Eu fiz esse cálculo aqui por alto e ter o valor em distribuição de 14,3 milhões de reais. Então, nota-se que no mês de janeiro, ele distribuiu 14,3 milhões de reais, sendo que ele gerou apenas 14,1 milhões de reais. Então, ele gerou um valor menor do que o valor que ele realmente distribuiu em rendimentos aos seus cotistas. Aqui podemos ver os 20 principais investimentos atualmente do BCFF11, corresponde aqui a aproximadamente 79% das alocações do ativo. Então, ele tem aqui fundos imobiliários, além também de CRIs. Então, esses são os ativos que ele tem aqui maior valor investido em patrimônio em cada um desses ativos. Podemos ver que seus 5 principais são fundos imobiliários, se destaca aqui em especial o BTCI11, que é um fundo da própria gestora, e entre esses 20 ativos podemos ver que 3 deles são aqui CRIs. Então, 17 são correspondentes a fundos imobiliários e 3 são ativos CRIs. Aqui ao lado podemos ver com respeito ao segmento de atuação dos seus ativos. Então, 47% dos FIIs que ele tem atualmente são FIIs de papel e também ele colocou aqui no mesmo patamar a questão dos CRIs que ele tem, até porque são a mesma coisa. Então, corresponde aqui a 47% do seu patrimônio está investido em fundos imobiliários de papel e em CRIs. Ele menciona também que 22% dos ativos que ele tem são do setor comercial, 12% são ativos de logística, 6% de shopping, 5% de hotelaria e 4% são outros FOFs. Mais embaixo aqui também podemos ver como é que está a composição atual do seu portfólio. Então, 85% do seu patrimônio está investido em cotas de outros fundos imobiliários, 12% está aqui em CRIs, e o restante está em caixa. Com respeito às taxas dos seus CRIs, podemos ver que atualmente os CRIs que ele tem, 78% estão indexados ao índice IPCA, com uma taxa aqui de 8,9%, e 18% estão indexados ao índice CDI, com uma taxa aqui de 2,3%. Ele também tem uma pequena posição de CRIs indexados ao índice IGPM, aproximadamente aqui 3%, com uma taxa de 7,3%. Então, as taxas atuais dos seus CRIs são muito boas. Então, pessoal, esse é o FOF BCFF11. Alguns pontos para se prestar atenção. Atualmente, a sua alta exposição aqui ao segmento de CRIs, então com dívidas imobiliárias. Também a sua alta exposição aqui ao BTCI11, que é um fundo da própria gestora, além de algumas concentrações em outros ativos que ele tem e que são ativos aqui que têm um maior risco de crédito, como por exemplo o IRIM11, que é um fundo high yield, então tem que se prestar atenção nisso. Nessa aqui também, com respeito ao seu resultado financeiro, podemos ver que durante o mês de janeiro ele pagou 14,3 milhões de reais em rendimentos aos seus cotistas, sendo que ele gerou apenas 14,1 milhões de reais. Então é mais um ponto a se prestar atenção. E o principal ponto, com respeito a uma crítica aí para a gestora BTG, é com respeito à demora do seu relatório gerencial. Estamos no mês de abril e esse relatório gerencial é correspondente ao mês de janeiro, então 3 meses atrás. Então, para quem é cotista, fica aí totalmente desatualizado sobre as movimentações que ocorreram durante o mês de fevereiro e durante o mês de março. Então, isso não pode acontecer. A gestora aí tem que resolver essa questão do relatório gerencial para sempre trazer boas informações atualizadas para os seus cotistas, beleza? Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre o BCFF11. Vale a pena investir nele? Deixe aí nos comentários o seu ponto de vista. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.